Olá, saudações, salute a tutti. Vamos falar então de literatura italiana, Umberto Eco e o Baldolino. Vamos fazer uma viagem aqui, um romance histórico, né? Fazer uma viagem até a época das Cruzadas, lá na Idade Média, né? Do século XII para XIII, com a história do Baldolino e as histórias do Baldolino, né? Ou seja, nós vamos conhecer aqui um cidadão da Itália que vai viajar naquela região do Oriente Médio, né? As suas sagas, as suas aventuras e logo de início nós temos aqui os manuscritos, né? Ele tentando escrever e ele contando a história para um cidadão de Constantinopla. Né? A história começa assim: ele está em Constantinopla, 1204, né? 1204, ou é o ano judaico de 4964 para 65, ou é o ano Mundi, né? Ou seja, a data do bizantinos, né? Que é 6712. Né? O narrador já te informa isso, né? Que é a época da Quarta Cruzada. Então teve a Terceira Cruzada, e aí o Saladino derrotou essa cruzada, né, europeia e tomou Jerusalém, e aí fizeram a Quarta Cruzada, né? Fizeram a Quarta Cruzada e quando, em vez de chegar no Egito, em vez de chegar à Palestina ali, os venezianos, que eram os donos dos navios, desviaram essa cruzada para Constantinopla, para umas rixas, né? Já tinha uma rixa ali desde o século XI, né? A rixa ali desde o século XI, entre os venezianos, os italianos, né? Os latinos e os gregos lá de Constantinopla, né? E tinha um cisma, né? De 1054, foi um cisma religioso, por causa, inclusive aqui no livro é comentado sobre o filioque, né? Começou aí, filioque é a ideia da geração, né? A relação da trindade, porque, né, cristãos trinitários, né, acreditam na trindade, etc, né, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e a questão é quem gera quem, né? Tem instantes de livros sobre a trindade, aí tem essa questão aí de o Pai e o Filho geram o Espírito Santo, ou o Pai gera o Espírito Santo, né, para os latinos, ou seja, os católicos romanos, né? O Espírito Santo também provém do Filho, então daí o filioque, né? Do Pai e do Filho. Enquanto para os ortodoxos, o Espírito Santo vem só de Deus, né? Mas é uma questão de trindade, né? Deus e Espírito Santo é a mesma coisa, Jesus gerado pelo Espírito Santo, né? Então, a questão da trindade é uma questão religiosa, né? Mas essas questões religiosas estão na origem de um problema político, porque você tem do lado os latinos e do outro lado você tem os gregos, né? Então, aí começou esse problema político, e aí a questão das cruzadas também é outro problema político histórico, porque tinha um monte de guerra lá dentro da Europa, né? Um monte de guerra civil, um monte de confusão. Aí os papas resolveram desviar esse problema lá, essa brigaiada, né? Essa confusão toda dos cruzados, né? Desses nobres saxônicos, germânicos, vikings, sei lá, francos, né? Essas guerras entre eles, desviaram isso para o Oriente Médio. Vamos lá libertar, né? Porque também teve, né, uma ideia fraca lá de um muçulmano, um islâmico, de botar fogo no Santo Sepulcro, né? Não sei quem ganhou com isso. Mas tem esses caras assim meio exagerados lá no islâmico, né? E no final os islâmicos se deram bem, né? Porque derrotaram os cruzados, né? E não deu certo as cruzadas. No final quem saiu vitorioso foram os islâmicos. Não. E aí, obviamente, que o Umberto Eco vai fazer um deboche completo, né, com as cruzadas, e a época desse... Esse livro aqui é o quarto livro, né, publicado por Umberto Eco, uma belíssima edição, né, também tradução do Marco Lucchesi, né, que é belíssima, né, tradução. Eu estava preparado para ler o outro livro, né, que é o da Rainha Loana, né, Rainha Loana, tem que reler esse livro aqui, estava na minha lista desse ano, acho que vou deixar para o ano que vem. Mas apareceu o Baldolino, que eu não tinha lido ainda, né? Então, esse aqui, o Misteriosa Chama, que é de 2000, aliás, 2004, né? O 2000 é o Baldolino. Ela vem logo depois do Baldolino, né? Porque tem uma ordem de leitura, né? Por exemplo, o primeiro livro do Umberto Eco que fez sucesso é outro que eu tenho que reler, acho que eu vou ler a terceira vez esse livro, que é O Nome da Rosa, né? O Nome da Rosa. Só que O Nome da Rosa, a história, cronologicamente, acontece no século XIV, logo 100 anos depois do Baldolino, né? Então tem umas ordens assim para você ler, né? Se você pegar uma ordem cronológica de história, né? O Baldolino se passa no século XII e XIII, então é o primeiro livro que você tem que ler. Depois O Nome da Rosa vai passar no século XIV, 1300 quebrado, né? A Ilha do Interior é o século XVII, também está no canal aí, né? Vários vídeos dedicados à Ilha do Interior, que é o Barroco, né? Barroco. Depois o Cemitério de Praga, que é no século XIX, né? Pêndulo de Foucault
é do século XX e fala de coisas do século XIX e XVIII. O Misteriosa chama da Rainha Loana século XX e tem o número 0, que é o mais atual, que fala do século XX, as questões lá da imprensa e tal, né, o mau jornalismo, etc. Então o Baudolino, na ordem cronológica, é o primeiro que você tem que ler, e é o último que eu estou lendo dele, né? Demorou a chegar na minha mão esse exemplar do Baudolino, assim, por completo acaso, né, se é que existe acaso, de estar andando ali no Maleta, né, nos sebos do Maleta, e de deparar com a preciosidade lá, né? E aí, então, vamos ler o Baudolino, que se passa, então, na época das Cruzadas. Então, para dar dica de livro, tem aqui, ó, a Oriente das Cruzadas, já falei desse livro, né? A questão de, é isso, né? Resumindo, né? Que tem belíssimas ilustrações, né? Quando o Saladino tomou conta lá. E vai explicar, então, né? A questão da Terceira Cruzada, o Barbarossa, né? O Frederico Barbarossa, que é onde começa aqui o Baudolino. O Baudolino era um criado que se tornou tipo um adotivo, assim, do Frederico, né? O rei alemão, o Sacro Império, né? É que ele vai falar, a Terceira Cruzada, né? A Quarta Cruzada foi desviada para a tomada de Constantinopla, então muito ilustrado aqui, né? E aí o seguinte, aqui ele vai mostrar também trechos de a história das cruzadas pelo olhar dos muçulmanos, né? Que tem esse livro também, né? Que mostra o massacre que foi. Quem começou a treta toda foram os cristãos, né? Por causa lá do muçulmano aqui, que botou fogo no Santo Sepulcro, também que eu não entendi até hoje porque ele fez isso. Provocação gratuita, né? Mas a burrada toda foi aqui né, dos cristãos no sentido de comprar a briga e fazer essa confusão toda que foram as cruzadas, que foi, se você for, né? Então não adianta passar pano, né? Manchou a história do cristianismo igual a Inquisição também, que é outra que deve passar pano, você tem que ser muito religioso, né? Então o problema do caso de ser religioso é isso, você tem que passar pano para religião, né? Eu não passo pano para religião, né? Então eu tenho essa questão comigo, eu não passo pano para religião. E aí o Humberto Eco também não passa pano, né? Só que ele é ateu. Então aí ele já nem, né, não tem nenhuma preocupação nem com a religiosidade, nem com a religião. Né? Ele já negou tudo isso aí. Então ele vai tirar o maior sarro com isso aí, né? E mostrando como é que os cristãos massacravam cristãos, né? E por questões comerciais, por questão de treta entre eles, questões políticas, né? Um cara querendo saquear o império do outro, né? E tudo botando a religião no meio. E uma coisa já começou errada lá no século X, quando literalmente os reis, os imperadores se ajoelhavam para os papas, né? Então a gente tem lá a famosa cena, né, de um rei, não lembro o nome agora, um rei que ficou dias na neve, lá na porta do palácio, para ser aceito pelo papa, né? Então quando o poder papal ficou maior que o poder imperial, né, aí virou a treta, né, que misturou religião e igreja, né? Ou o secular ficou submetido ao religioso, né? E começou essa treta toda. E aí, então, o Papa, que tinha verdadeiro poder sobre as realezas, os impérios, né? Então falou assim, agora vocês vão lá libertar o Santo Sepulcro, vocês vão libertar Jerusalém. Aí começou essa confusão toda, né? E aí teve a primeira, segunda, né? Teve a Cruzada dos Mendigos, né? Esse livro vai esclarecer bem, né? Acho umas 6, 7 cruzadas. Aí, as mais famosas, aí tem a Terceira Cruzada, que é o do Barbarossa. O Barbarossa vai morrer afogada no rio lá, aí no livro aqui vai falar que ele foi assassinado. Aí, né, as versões do Baudolino. Só que o Baudolino, você já vê que o cara não é muito confiável, porque ele é tipo assim, aquele filme, esqueci o nome agora, Forrest Gump. É um filme que o cara conta altas coisas, que ele participou de vários momentos da história, né, que ele fala muita coisa assim, muito falastrão. É aquele cara assim que fala que fez e aconteceu, né? E o Baudolino, então, você não pode confiar muito, porque ele fala umas coisas assim que, pelo menos até onde eu vi aqui, ele vai aumentar um pouco, né? Tipo assim, ele aumenta, mas não inventa, será, né? E aí, o Baudolino, né, que nós estamos lá, então, no meio, entre a Terceira e a Quarta Cruzada, ele vai o cara justamente lá, né, junto com os gregos, sendo que ele é um latino, ou seja, ele é um italiano, né? Ele está lá no meio dos gregos quando acontece o saque, então, de Constantinopla, né? Então, o negócio é uma confusão, porque os caras já tinham programado de ir para o Oriente Médio, lá, para libertar Jerusalém, e acabam parando nas cidades costeiras, inclusive a cidade da Croácia, né, atualmente na Croácia, a cidade de Zara, né, também sofreu ataque. Então, pra você ver, então é uma coisa assim que tem nada de religioso, né, é um negócio tudo. Eles aproveitaram os cruzados, né, assim como também lá no cerco de Lisboa, lembra do cerco de Lisboa de Saramago? Aproveitaram os cruzados para libertar Lisboa dos muçulmanos lá na época, né? Então, assim, sempre tem essas coisas, né? Sempre tem essas coisas. Acho que foi na Terceira Cruzada, né? Tem que conferir isso aí. Tem a história do cerco de Lisboa, de Saramago, que é outro que tira o maior sarro da religião, né? Também por causa do ateísmo. Mas aqui, a parte histórica é perfeita. Você pode conferir, fui no Google, fui na Wikipédia, a parte histórica bate aqui, né? Então, ou seja, ele
ele faz isso, Humberto Eco faz isso, ele bota personagens da cabeça dele, personagens totalmente sem noção, numa coisa que é histórica. Então realmente existiram os reis que ele falou aqui, as cidades, os fatos históricos são todos reais, né? Igual o Nome da Rosa, né? Cadê o Nome da Rosa? O Nome da Rosa, então, ou seja, recomendo a leitura dos dois, porque eles se complementam, né? A Nome da Rosa também fala de cruzados e Inquisição, né? Então o Nome da Rosa também tem o nome dos reis, os tratados, as perseguições aos albigenses, a perseguição aos cátaros, né? A questão da Inquisição, tem tudo isso, só que ele coloca os personagens dele lá que, né, que você vê que é invenção, né? Ficção total. É uma coisa que o Dan Brown faz, inclusive o Dan Brown está na lista de leitura, né? Nós vamos ler o Inferno aqui falando do Dante, né? Já que estamos falando de italiano, então vai render aqui o mês de setembro que nós vamos então ler finalmente o Inferno do Dan Brown, que é baseado então no Dante Alighieri, ou seja, o professor, né, vai lá para, eu esqueço o nome dele, Langdon, né? Langdon, professor Langdon, né? Que é tipo Sherlock Holmes aqui do Dan Brown, e vai lá para a região da Itália, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Então, tudo isso, né, essa ideia do romance histórico, de misturar personagens reais com personagens fictícios com histórias reais, né, com personagens, com cidadãos assim, da história, que você pode checar lá, existiu o Frederico, ah, existiu esse rei aqui, existiu essa cruzada, e o cara coloca os personagens dele no meio, então você não sabe mais onde é que ele está brincando, onde é que você tem que conferir, né? Então é uma coisa que o Dan Brown aprendeu com o Umberto Eco, né? O Umberto Eco começou a fazer essas misturas, né, essas amálgamas de coisas ficcionais com coisas históricas. E no Brasil também tem Ana Miranda, né? Ana Miranda faz isso do romance histórico, né? Ou seja, criar personagem dentro de personagens ficcionais dentro de histórias reais, né? Ou seja, existem relatos, que a história basicamente é textos, né? Contratos, material factual, ou seja, de que tem existido, e a ficção é você inventar personagens da sua cabeça em cima dessa época, né? Então você tem que pesquisar a época, qual a linguagem que falava, qual o calendário era usado. Então a prova de que Humberto Eco conhecia é chegar e falar assim, olha, 1204 para nós, né? No calendário. E esse calendário bizantino, né? Era 6.712 e depois vai ser trocado pelo Juliano, né? Lembra que tem um calendário Juliano, depois vai ser o calendário Gregoriano. E o calendário Gregoriano só vai chegar ali na Rússia, né? Nos ortodoxos, no século XX, depois da Revolução Russa. Né? Então, tem essas questões aí de calendário, né? A Revolução é de outubro ou de novembro, né? Tem essas questões, Revolução, porque depende do calendário, né? Então tem essas diferenças aí do calendário juliano e o gregoriano no século XVI, né? Então o Humberto Eco adora brincar, lá no Pêndulo de Foucault ele faz essa brincadeira também de que essa mudança de calendário atrapalhou muita coisa, né? Depois vocês vejam lá o livro Pêndulo de Foucault, que se você for seguir a leitura de tempo, né, do Pêndulo de Foucault, ele seria então 1, 2, 3, 4, o quinto livro a ser lido, né, dessa cronologia do Humberto Eco, se você colocar um universo só, né. E o Pêndulo de Foucault é o segundo livro, né, que também já leu aqui, que foi publicado logo depois do Nome da Rosa. Então, assim, o universo do Humberto Eco é sensacional, né. Então a gente vai gastar uns 4 vídeos para ler isso aqui, que um vídeo só é impossível, né, só estou te mostrando o que você precisa saber para ler o livro, né? Então, basicamente, pega aí um livro das Cruzadas, dá um Google aí nas Cruzadas, né? E prepara, então, para assistir de camarote o saque de Constantinopla ali no século XIII. E depois, Constantinopla será, né, anexada pelo Império Otomano lá no século XV. Aí vai ser o início da modernidade, 1450 e quebradas, né? 1453, aí que vai ser o início da Idade Moderna, que vai acontecer então a queda, né, de Constantinopla ou a conquista de Istambul, né, dependendo do lado que você está, né. A gente chama de queda de Constantinopla porque nós estamos no Ocidente, né. Então, outro livro então que está na leitura, e também temas medievais, só que é medieval totalmente ficcional, né, que é da cabeça do Tolkien, que é As Duas Torres, né? Ou A Traição de Saruman. Eu daria um outro título para o livro, né? Para você ver, olha que audácia, né? Estou ensinando aqui o Tolkien a dar título, né? Na verdade, Duas Torres, fica assim, o que é Duas Torres, né? É a Torre do Saruman e a do Sauron, né? Mas eu falarei, esse livro existe porque o Saruman traiu a galera toda, né? Então, a história se arrastou mais, né? Porque a traição do Saruman arrastou mais, dividiu os esforços, né? A pedra no sapato. Então eu acho que um título sensacional para esse livro seria A Traição do Saruman, porque aí o Gandalf morre, é ressuscitado e o Gandalf volta com os poderes do Mago Branco, né? Então por isso que o Gandalf volta radiante com os poderes do Saruman, né?
Então aguardem que a gente vai reler essa obra-prima sensacional, né? Que é O Senhor dos Anéis, do Tolkien, e A Traição do Saruman, ok? Então fica aí as dicas de leitura, setembro vai render, né? Grato pela atenção, não deixem de compartilhar.